Quando minha mãe colocou o prato na mesa e disse que eu não era mais bem-vindo naquela casa, ninguém percebeu meu sorriso. Eles só entenderam o erro quando o dinheiro parou de cair na conta. Se você perguntasse à minha família quem eu era, a resposta seria sempre parecida. O mais quieto, o estranho, o que nunca deu trabalho, mas também nunca deu orgulho. Eu me chamo Daniel, e por quase toda a minha vida, fui tratado como alguém que ocupava espaço, mas não importância. Tenho 2 irmãos. O mais velho, Renato, sempre foi o orgulho da casa. Capitão do time da escola, bonito, carismático, daqueles que entram num lugar e todo mundo olha. Meus pais falavam dele como se fosse um projeto de sucesso em andamento. Esse menino nasceu para vencer, meu pai dizia. A mais nova, Cláudia, era a princesa. Tudo nela era especial. Se chorava, o mundo parava. Se errava, era só uma fase. Se gritava comigo, eu devia entender. Eu era o do meio. O que não dava trabalho, o que não chamava atenção, o que aprendia cedo que ficar calado doía menos. Na infância, eu me refugiava nos livros. Enquanto meus irmãos brincavam, eu lia. Enquanto eles brigavam, eu observava. Aprendi cedo a perceber coisas que ninguém falava em voz alta. Como o jeito diferente que meu pai olhava para mim. Como minha mãe suspirava quando eu entrava no cômodo. Como meus erros eram sempre mais graves que os dos outros. Você precisa ser mais como seu irmão, eu ouvia. Mas ninguém explicava como. Na adolescência, isso ficou pior. Renato entrou numa faculdade particular caríssima. Meus pais se endividaram felizes. Cláudia começou aulas de tudo: dança, inglês, teatro. Eu passei numa universidade pública. Era o mínimo, meu pai comentou. Trabalhei desde cedo. Primeiro como estagiário, depois freelancer. Descobri que tinha talento com números, planejamento, investimentos. Guardava dinheiro escondido, não por avareza, mas por instinto. Eu sabia que, naquela casa, se eu caísse, ninguém me seguraria. Depois de formado, consegui um emprego bom. Não contei o salário. Aprendi cedo que dinheiro muda olhares, e eu não queria olhares falsos. Enquanto isso, Renato acumulava dívidas. Cláudia nunca parava num emprego. E meus pais começaram a envelhecer com medo. Foi na pandemia que tudo mudou. O comércio do meu pai quase quebrou. Renato perdeu o emprego. Cláudia voltou para casa com um relacionamento fracassado e uma mala cheia de ressentimento. E eu estava bem. Tão bem que meu pai me chamou para conversar numa noite. Daniel, a família está passando por um momento difícil. Era a primeira vez que ele falava família olhando diretamente para mim. A gente precisa de ajuda, continuou. Temporária. Ajudei. Paguei contas. Fiz planilhas. Organizei dívidas. Criei uma conta conjunta para facilitar. Não coloquei meu nome em destaque. Não pedi agradecimento. No fundo, uma parte infantil de mim acreditava que aquilo mudaria algo. Que talvez, agora, eu fosse visto. Mas o dinheiro entrou. E o respeito? Não. Meu pai começou a mandar. Minha mãe começou a exigir. Meus irmãos começaram a tratar como obrigação. Já que você ganha bem, não custa ajudar, né? Família é para isso. E eu ajudei. Até o dia em que me chamaram para um jantar. Minha mãe disse que era importante, que precisávamos conversar. E eu fui. Sem saber que aquela noite dividiria minha vida em antes e depois. O jantar foi marcado para um domingo à noite. Minha mãe insistiu que fosse em casa, como nos velhos tempos. Disse que queria todo mundo junto, que sentia falta da família reunida. A palavra família soava estranha na boca dela, como algo ensaiado. Cheguei alguns minutos antes do horário. Costume antigo. Sempre aprendi que chegar cedo era sinal de respeito. A casa estava exatamente igual. Os mesmos móveis, o mesmo cheiro de comida misturado com produto de limpeza, a mesma sensação de que eu estava entrando num lugar onde nunca fui totalmente bem-vindo. Minha mãe estava na cozinha. Mexia uma panela com força desnecessária. Chegou cedo, comentou, sem me olhar. Posso ajudar em alguma coisa? Perguntei. Não precisa. Pausa. Hoje é um jantar importante. Importante. De novo essa palavra.
Renato chegou logo depois. Barulho, risada alta, celular na mão. Abraçou minha mãe. Ignorou minha presença por alguns segundos. E aí, Daniel? Disse, como quem cumprimenta um conhecido distante. Cláudia entrou em seguida. Perfume forte, expressão cansada, olhar avaliador. Nossa, você tá com uma cara diferente, comentou. Trabalhando demais. Sorri de leve. Talvez. Sentamos à mesa. Meu pai ocupou a cabeceira, como sempre. Renato ao lado direito. Cláudia à esquerda. Eu fiquei onde sempre ficava, no canto, perto da porta. O jantar começou, em silêncio, desconfortável. Minha mãe serviu os pratos com cuidado exagerado. Parecia nervosa. Meu pai pigarreou algumas vezes, como se ensaiasse uma fala invisível. Então, ele começou. Precisamos conversar. Renato largou o celular. Cláudia cruzou os braços. Sobre dinheiro, meu pai continuou. Meu estômago se contraiu. As coisas não estão fáceis, disse ele. E a ajuda que você tem dado? Bom, ela precisa ser revista. Revista como? Perguntei, mantendo a voz calma. Minha mãe finalmente se sentou. Daniel, não é justo, ela disse. Você ajuda quando quer, quando acha conveniente. Eu pago praticamente todas as contas da casa. Respondi. Organizei as dívidas. Mantive tudo em dia. Mas sempre com esse ar de superioridade. Cláudia interrompeu. Como se estivesse fazendo um favor. Fiquei em silêncio. E outra coisa, Renato entrou na conversa. Você nunca foi transparente. Nunca disse quanto ganha. Isso cria desconfiança. Respirei fundo. Nunca escondi nada. Só nunca achei que precisasse provar meu valor com números. Meu pai bateu a mão na mesa. Não se faça de vítima, Daniel. A palavra ecoou. Vítima. Repeti. Eu só. Sempre foi assim. Minha mãe cortou. Distante. Frio. Parece que está sempre julgando todo mundo. Olhei para ela. Pela primeira vez, vi algo além da autoridade. Vi medo. Eu ajudo porque quero, disse. Não porque devo. O silêncio caiu pesado. Renato riu, sem humor. Tá vendo? É disso que eu falo. Você se acha melhor. Não? Respondi. Eu só não acho que amor vem com boleto. Cláudia se levantou. Sabe o que eu acho? Disse, apontando para mim. Você nunca se encaixou nessa família. Sempre foi estranho. Sempre diferente. Meu pai assentiu lentamente. Talvez seja isso, disse ele. Talvez a gente tenha insistido demais em algo que nunca funcionou. Minha mãe respirou fundo e soltou a frase que me marcou. Daniel, talvez seja melhor você se afastar um pouco. Para todo mundo esfriar a cabeça. Afastar. Não resolver. Não conversar. Afastar. Olhei ao redor da mesa. Vi Renato, que dependia do dinheiro que eu colocava. Vi Cláudia, que nunca se sustentou sozinha. Vi meus pais, sustentados por uma estabilidade que eu construí em silêncio. E, mesmo assim, eu era o problema. Sorri. Foi involuntário. Então é isso. Perguntei. Depois de tudo, vocês acham que eu sou o problema? Meu pai respondeu, sem hesitar. Você nunca foi exatamente parte disso tudo. Minha mãe completou. Você pode ir embora hoje. Talvez seja melhor. O silêncio que se seguiu não foi pesado. Foi claro. Levantei, devagar. Peguei minha chave. Olhei para cada um deles, sem raiva, sem grito. Tudo bem, disse. Se é isso que vocês querem. Caminhei até a porta. Antes de sair, ouvi Renato murmurar. Drama desnecessário. Sorri, mais uma vez. Dessa vez, por um motivo diferente. Saí da casa sabendo de algo que eles ainda não sabiam. Que aquela mesa, aquela casa, aquela família só continuava de pé porque eu sustentava. E, naquela noite, enquanto dirigia pela cidade vazia, tomei uma decisão silenciosa. Se eu não era parte da família, então o dinheiro também não seria. Cheguei em casa ainda com o eco das palavras deles na cabeça. Você nunca foi exatamente parte disso tudo. Repassei a frase enquanto largava a chave sobre a mesa e tirava os sapatos devagar. O apartamento estava silencioso,
iluminado apenas pela luz da rua que entrava pela janela. Sempre gostei desse silêncio. Antes, ele me acalmava. Naquela noite, ele me organizava. Sentei no sofá e fiquei alguns minutos olhando para o nada. Não havia raiva. Não havia vontade de chorar. Só clareza. Abri o notebook. A tela iluminou meu rosto enquanto eu acessava a conta que, por anos, manteve aquela família funcionando como se nada estivesse errado. Aluguel, energia, internet, plano de saúde, cartões, assinaturas, transferências mensais. Tudo organizado, tudo pago por mim, tudo invisível. Passei o cursor lentamente por cada item. Lembrei de quando minha mãe dizia que dinheiro não compra amor. Lembrei de quando Renato dizia que eu era frio demais. Lembrei de quando Cláudia dizia que eu precisava me soltar mais. Sorri de canto. Cliquei no primeiro botão, cancelar débito automático. O sistema pediu confirmação. Confirmei. Depois outro. E outro. E outro. Não foi um gesto impulsivo. Foi cirúrgico. Cada clique era uma escolha. Cada escolha, um limite. Em menos de 10 minutos, tudo estava desligado. Fechei o notebook. Naquela noite, dormi como não dormia há anos. Sem peso, sem culpa, sem a obrigação silenciosa de sustentar pessoas que nunca perguntaram se eu estava bem. O primeiro sinal veio cedo. Meu celular começou a vibrar às 7h12 da manhã. Ignorei. Às 7h15, outra ligação. Às 7h17, uma terceira. Olhei a tela. Mãe. Deixei tocar. Levantei. Tomei banho. Fiz café. Sentei à mesa com calma, como se o mundo estivesse exatamente no lugar certo. Às 8h03, chegou a primeira mensagem. Daniel, precisamos falar. É urgente. Continuei minha rotina. Às 9h18, outra mensagem. Filho, algo aconteceu com a conta. Os cartões não passam. Não respondi. Às 10h, o telefone tocou novamente. Dessa vez, atendi. Alô? Graças a Deus. Minha mãe disse, sem fôlego. Daniel, o banco bloqueou tudo. Não temos acesso a nada. Eu sei. Silêncio. Como assim? Você sabe. Fui eu que cancelei. Ouvi o ar sendo puxado do outro lado. Você? O quê? Cancelei os pagamentos, encerrando a ajuda. Mas, por quê? A voz dela tremia. O que a gente fez? Ri, sem humor. Vocês me mandaram ir embora. Aquilo foi um momento de tensão. Ela respondeu rápido demais. Você sabe como seu pai fala sem pensar. Ele pensou. Todos pensaram. Ouvi vozes ao fundo. Meu pai. Renato. Cláudia. Daniel. Escuta. Meu pai entrou na ligação. Não foi isso que quisemos dizer. Foi exatamente isso que disseram. Você está exagerando. Não. Respondi calmo. Estou obedecendo. Silêncio. Como vamos pagar as contas? Minha mãe perguntou, quase num sussurro. Pensei antes de responder. Do mesmo jeito que eu aprendi a vida inteira, trabalhando. Isso é crueldade. Renato gritou ao fundo. Peguei o telefone com mais firmeza. Crueldade é sustentar pessoas que te expulsam da própria família. Desliguei. As mensagens não pararam. Primeiro vieram as acusações. Você está sendo egoísta. Isso é vingança. Família não faz isso. Depois vieram os apelos. Seu pai está passando mal. Sua mãe não dorme. Você vai se arrepender. Por fim, vieram os pedidos disfarçados de desculpa. Talvez a gente tenha sido duro demais. Vamos conversar. Você sempre foi importante. Li todas. Não respondi nenhuma. No trabalho, minha produtividade aumentou. Sem o peso emocional, minha mente estava livre. Tomei decisões rápidas. Fechei contratos. Resolvi problemas antigos. No almoço, um colega comentou: você parece mais leve. Sorri. Talvez eu esteja. 3 dias depois, Renato apareceu no meu prédio. A portaria ligou. Seu irmão está aqui. Diz que é urgente. Respirei fundo. Pode subir. Ele entrou no apartamento olhando tudo como se estivesse visitando um lugar proibido. Observou os móveis simples, o silêncio, a vista.
Sempre pensei que você morasse num lugar pior, comentou. Você nunca perguntou? Respondi. Ele sentou sem ser convidado. Você sabe que não pode fazer isso com nossos pais. Posso. E fiz. Eles dependem de você. Eu dependi de mim a vida inteira. Renato passou a mão no rosto. A Cláudia está desesperada. O cartão dela foi recusado no mercado. Isso não é um problema meu. Você mudou, ele disse. Não. Olhei direto nos olhos dele. Eu só parei de fingir. Ele ficou em silêncio. O que você quer? Perguntou por fim. Nada. Nada. Pela primeira vez, nada. Ele se levantou. Então acabou. Para vocês, parece que sempre acabou. Eu só aceitei. Renato saiu sem se despedir. Fechei a porta e encostei nela por alguns segundos. Não doeu. Libertou. Naquela noite, desliguei o celular. Sentei na varanda com um copo de água e observei a cidade. Pela primeira vez, não senti culpa por escolher a mim mesmo. Aprendi algo importante. Quando você sustenta tudo em silêncio, as pessoas confundem sua força com obrigação. E quando você para, elas descobrem o quanto sempre dependeram de você. A semana seguinte foi silenciosa. Silenciosa por fora, barulhenta por dentro. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma tentativa nova de contato. Era estranho e revelador. Passei anos sendo ignorado quando ajudava. Agora, quando deixei de ajudar, o silêncio tinha outro peso. Não era desprezo, era cálculo. Eles estavam tentando entender o que fazer sem mim. Na quinta-feira à noite, recebi uma mensagem curta do meu pai. Precisamos conversar. Todos. É importante. Olhei para a tela por alguns segundos. Não senti ansiedade. Não senti medo. Senti curiosidade. Respondi apenas. Onde? A resposta veio rápido demais. Aqui em casa. Amanhã. 19 horas. Sorri. Eles queriam o território deles. O lugar onde sempre tiveram controle. Onde eu sempre fui pequeno. Aceitei. Cheguei exatamente às 19 horas. O portão estava aberto. A luz da sala acesa. Todos estavam lá. Minha mãe sentada no sofá, mãos cruzadas no colo. Meu pai em pé, braços cruzados. Renato encostado na parede. Cláudia sentada, pernas cruzadas, celular na mão. Nervosa demais para disfarçar. Entrei. Boa noite. Ninguém respondeu, de imediato. Sentei na poltrona de sempre. Aquela onde eu ficava quieto, ouvindo. Meu pai foi o primeiro a falar. Isso que você está fazendo não é certo. O que exatamente? Perguntei. Calmo. Cortar o dinheiro. Virar as costas. Inclinei a cabeça. Vocês viraram primeiro. Cláudia bufou. Você está distorcendo tudo. Estou repetindo, palavra por palavra. Ela se mexeu na cadeira. Foi um momento de raiva. Não. Respondi firme. Foi um momento de verdade. O silêncio caiu pesado. Minha mãe respirou fundo. Filho, nós erramos na forma. Mas você precisa entender o nosso lado. Qual lado? Ela hesitou. A pressão. As dificuldades. O medo. Eu vivi isso sozinho. Respondi. Desde sempre. Meu pai deu um passo à frente. Você sempre teve tudo. Sorri. Dessa vez, com tristeza. Tudo o quê? Perguntei. Silêncio. Comparações. Indiferença. Ele abriu a boca, mas não respondeu. Renato tentou intervir. A questão agora é resolver, disse. Não adianta ficar revisando o passado. Olhei para ele. Para mim, adianta. Cláudia se levantou. Você está se vingando. Não, respondi. Estou me protegendo. Isso é egoísmo. Levantei também. Não gritando. Não avançando. Só ficando do mesmo tamanho que ela. Egoísmo foi me usar, sem perguntar. Egoísmo foi me expulsar, e ainda querer meu dinheiro. Egoísmo foi me amar, só enquanto eu era útil. Ela ficou em silêncio. Meu pai passou a mão no rosto. Você sempre foi diferente, murmurou. Sempre distante. Por que nunca houve espaço? Respondi. Eu só existia quando não incomodava. Minha mãe começou a chorar. Nós somos sua família. Família não humilha. Respondi. Família não descarta.
O choro dela aumentou. O que você quer? Então, meu pai perguntou. Diga logo. Respirei fundo. Quero que vocês assumam. Sem desculpas. Sem foi mal entendido. Silêncio. Assumir o quê? Cláudia perguntou. Que nunca me viram. Que nunca me valorizaram. Que me expulsaram sem pensar 2 vezes. Meu pai fechou os olhos. Talvez tenhamos errado com você. Talvez. A palavra pesou mais do que qualquer xingamento. Talvez não seja suficiente. Respondi. Renato se aproximou. Se pedirmos desculpa, você volta a ajudar? Olhei para ele por alguns segundos. Vocês não estão arrependidos. Estão com medo. Ele não negou. O dinheiro acabou. Continuou. As contas estão atrasadas. A casa pode ser perdida. Eu avisei. Disse calmamente. A ajuda era temporária. Vocês transformaram em estilo de vida. Minha mãe levantou o rosto molhado de lágrimas. Então é isso. Você vai nos deixar cair? Engoli seco. Eu não empurrei ninguém. Respondi. Só soltei. Meu pai bateu a mão na mesa. Isso é orgulho. Não? Respondi. É limite. O silêncio voltou. Mais longo. Mais definitivo. Peguei minhas chaves. Essa conversa confirmou tudo o que eu precisava saber. Minha mãe se levantou, desesperada. Filho, espera. Não? Respondi. Agora sou eu quem vai embora. Cláudia riu, nervosa. Você acha que vai ser feliz sozinho? Olhei para ela pela última vez. Já estou sendo. Caminhei até a porta. Antes de sair, disse. Desejo que vocês aprendam. Não por mim. Por vocês. Fechei a porta atrás de mim. Do lado de fora, o ar estava frio. Respirei fundo. Não senti vitória. Não senti derrota. Senti encerramento. Algumas histórias não terminam com reconciliação. Terminam com clareza. E clareza liberta. Os dias seguintes foram estranhamente leves. Não houve mais mensagens. Nenhuma ligação. Nenhuma tentativa disfarçada de aproximação. Pela primeira vez na minha vida, o silêncio não doía. Ele curava. Voltei à minha rotina, sem o peso invisível que sempre carreguei. Acordava cedo, ia ao trabalho, focava nos projetos. Minha produtividade aumentou. Minha mente ficou clara. Foi quando percebi algo importante. Eu nunca estive cansado do trabalho. Estava cansado de sustentar quem nunca me sustentou emocionalmente. Algumas semanas depois, soube das consequências. Não por fofoca, mas porque quando uma estrutura cai, o barulho se espalha. Meus pais venderam o carro. Depois, tiveram que negociar a casa. Mudarão-se para um apartamento menor, em um bairro mais simples. Renato finalmente conseguiu um emprego. Nada glamouroso, nada de cargo de liderança. Um trabalho real, com horário e chefe. Cláudia tentou se manter como sempre. Postagens sorridentes. Frases motivacionais. Mas quem via de perto sabia. Ela estava perdida. Soube que brigou com meus pais. Que reclamava de tudo. Que dizia que alguém tinha estragado a vida dela. Esse alguém era eu. Mas, pela primeira vez, isso não me afetou. Percebi que durante anos carreguei uma culpa que não era minha. A culpa de não corresponder às expectativas deles. De não ser barulhento. De não ser exibido. De não ser útil do jeito que queriam. Agora, eu escolhia outra coisa. Paz. 3 meses depois, recebi uma última mensagem da minha mãe. Filho, sinto sua falta. Fiquei olhando para a tela por um tempo. Não havia pedido de desculpa. Não havia reconhecimento. Só saudade. Ou talvez, falta. Respirei fundo e respondi com honestidade. Eu também sinto falta da ideia de família que nunca tivemos. Ela visualizou. Não respondeu. E estava tudo bem. Algumas conversas não precisam continuar. Comecei a investir mais em mim. Viajei. Mudei de apartamento. Conheci pessoas novas. Pessoas que me perguntavam quem eu era. Que se interessavam pelo que eu pensava. Que me ouviam sem me comparar com ninguém. Aprendi algo que ninguém nunca tinha me ensinado. Não é egoísmo escolher a si mesmo quando ninguém mais escolhe você. Passei anos tentando ser aceito. Quando parei, fui livre. Certo dia,
Encontrei Renato por acaso. Ele parecia cansado, mais velho, menos arrogante. Daniel, disse ele, hesitando. Posso falar com você? Assenti. Sentamos num banco de praça. Silêncio por alguns segundos. Você estava certo, ele disse finalmente. A gente nunca te enxergou. Olhei para ele. Não com raiva, não com orgulho, com maturidade. O importante é o que você vai fazer com isso agora. Ele engoliu, em seco. Não sei se algum dia vamos ser como antes. Sorri levemente. Eu também não sei se quero. Ele assentiu. Parecia entender. Nos despedimos sem abraços, sem promessas, mas com algo raro naquela família. Verdade. Hoje, quando olho para trás, não sinto ódio. Sinto aprendizado. Aprendi que silêncio não é fraqueza, que simplicidade não é fracasso, que ser discreto não significa ser invisível, significa escolher onde brilhar. Aprendi que algumas pessoas só te valorizam quando perdem o acesso a algo que você oferece, e que amor que depende de utilidade não é amor. Se você está ouvindo essa história agora, talvez se identifique. Talvez você também seja o sem graça. O que ajuda, o que segura tudo, o que nunca é prioridade. E talvez esteja cansado. Se estiver, deixe-me te dizer algo que demorei 34 anos para aprender. Dedo indicador apontando para a direita. Você não deve lealdade a quem só te ama quando você se sacrifica. Dedo indicador apontando para a direita. Você não precisa se diminuir para caber onde nunca houve espaço. Dedo indicador apontando para a direita. Principalmente, você não é fraco por ir embora. Às vezes, ir embora é o maior ato de coragem que existe.